Bom, eu me chamo Beatriz Caselato, sou nascida e criada na cidade de Salto. Bom, eu estudava em escola pública e o programa Futuro Cientista veio para a cidade de Salto. Eles pegaram os melhores alunos de cada sala e eu fui uma das escolhidas. E eu sou o tipo de pessoa que, vamos, se não der certo eu saio. E quando eu fui, foi paixão na primeira aula. Foi onde eu falei assim, é isso que eu quero pra minha vida. Eu sempre, quando envolve ciência, na minha cabeça, era muito aquelas coisas de explosão, de jaleco, de cabelo pra cima. Eu falei assim, nossa, isso é legal, eu vou entrar. E aí quando eu entrei, eu falei assim, é isso e mais um pouco, então vamos. Foi quando o professor Fábio, de Sorocaba, ele sai dando palestras, assim, pelas escolas, só pra gente entender, não ficar tão nervoso. E aí ele começou a contar como funcionava aquele projeto. Então ele falava que a gente podia ganhar bolsa de estudos na faculdade, contava como eram as feiras de ciência, e aí foi o que eu me encantei, que eu falei assim, feira de ciência, eu não acredito que eu vou participar disso. Foi realmente algo que me encantou demais. Foi quando eu perguntei pra professora, né, é possível fazer realmente? Meu sonho sempre foi fazer essas coisas de explosão, umas coisas bem doidas mesmo. E quando eu perguntei pra professora assim, é possível fazer? Aí ela, então vamos. Esse aqui é o troféu do melhor clube de ciências de 2022. Eu ganhei em primeiro lugar num grupo onde eu falava sobre paleontologia e eu tava realizando ele sozinha. A gente precisava de um tema pro grupo. Eu era em uma dupla e a gente conversando assim, mas que tema que vai ser? E a gente não tinha ideia. Meu sonho sempre foi fazer aqueles vulcão e aconteceu uma explosão. Só que metade da sala já tinha feito. Eu falei assim, não, eu quero inovar, não tô nem eu quero inovar. E pensando, eu, vou fazer um ovo de dinossauro. Um ovo que abre, foi a minha ideia principal. Acabou que a ideia principal não deu certo. Algumas coisas aconteceram no meio do caminho, como por exemplo, a minha dupla, ele saiu, ele não fez mais. Eu concluí mais da metade sozinha e foram coisas assim mudando. A minha ideia principal era fazer um ovo, acabou indo para uma maquete. Aí depois veio uma ideia de fazer um robô de dinossauro, acabou não dando certo. E aí a gente vai indo. E acabou que esse prêmio chegou nas minhas mãos. Bom, na primeira fase saiu uma maquete onde demonstrava mais ou menos como eram os locais ali do período Jurássico. E na segunda fase saiu um livro falando dos 50 dinossauros que eram aqui do Brasil. Esse aqui é um troféu onde eu ganhei como melhor redação do Abracopel. Era o tema de eletricidade. As categorias variavam do primeiro ao 15º lugar. Eu peguei sexto nacionalmente e peguei em primeiro lugar só da cidade. Bom, esse aqui é o certificado da amostra estudantil da cidade de Salto que eu participei. Foi a primeira vez que eu peguei um papel principal e foi também a primeira vez onde eu fui indicada como a melhor atriz. Bom, esse certificado aqui é da minha formatura do 5º pro 6º ano. Foi uma coisa que foi feita na escola que me marcou demais, que foram minhas formaturas do 3º pro 1º ano e do 5º pro 6º. E eu tenho muita saudade dessa sala. Eu falei assim, não, eu preciso falar deles. Vai causar uma boa sensação. Eu entrei na pandemia, no meio da pandemia. E a paixão ela foi se adquirindo porque era pandemia, tava todo mundo doido, desesperado, ninguém aguentava mais. Tava todo mundo querendo já se ver. Era uma sala que era desde o 1º ano. A gente tava no quarto e todo mundo assim, que saudade de vocês, não sei o que lá. A gente manteve muito contato durante a pandemia e quando voltou, assim, foi uma paixão inexplicável de ver todo mundo ali perto, a gente poder voltar a correr no recreio igual um bando de doido. Foi uma sensação muito gostosa e quando aconteceu a formatura, saiu todo mundo triste, porque, não, pelo amor de Deus, não vamos perder o contato. A minha infância, eu digo que ela foi perfeita, porque sempre foi muito brincando com meus amigos, muito brincando com meus primos também, vivia na casa da minha avó fazendo bagunça, coitada. E também com muito estudo. Se fosse definir uma palavra, seria perfeita, porque
tinha muita brincadeira, como uma infância, e também muito estudo, que eu acho que precisa ter sempre uma infância. Acho que foi quando eu ensinei minha prima a andar de bicicleta. Eu sou a mais nova de todos os primos. Eu já sabia andar de bicicleta, minha mãe tinha me ensinado junto com a minha avó, e a minha prima não sabia. Então, uma vez foi pra casa da minha avó, quero andar. Só que foi só ela caindo, porque ela realmente não sabia. Aí foi engraçado, porque eu entrei na casa da minha avó, a rua era toda asfaltada e não passa carro na rua da minha avó. Então eu entrei na casa da minha avó, catei balde, catei não sei o que, botei no meio da rua e falava assim, vai fazendo zigue-zague com a bicicleta, vai não sei o que. E era minha prima caindo e a gente dando muita risada. Eu tenho 2, que é jogar basquete e atuar. Comecei lá em 2019, na minha primeira peça. Foi aonde realmente despertou minha paixão. Hoje eu faço com Anomalias, com a Zéfiros e com o Sei Lá A Gente Inventa. Foi quando eu entendi, nem todo mundo pode ser igual a gente. Porque eu sempre fui uma menina muito dedicada. Então, às vezes eu entrava num grupo que o pessoal não tava nem aí, só ficava eu. E aí, só eu fazendo trabalho. E acabava que o nome deles era colocado junto também. E foi uma coisa que eu não entendia na época. Porque eu falava assim, por que o pessoal não estuda? É da vida deles, eles precisam disso pra viver, né? Pra arrumar um emprego e tudo mais. E foi passando e eu fui entendendo que não, cada pessoa tem seu jeito, tem os que se esforçam, tem os que não estão nem aí, mas que a gente não precisa se estressar pelos outros, a gente cuida do nosso, pensa no nosso futuro e não ele não vai fazer, não sei o que. Foi uma coisa que eu entendi que ninguém é igual a ninguém. Então não é porque eu sou esforçada que eu vou obrigar a outra pessoa que não tá nem aí ser esforçada também. É o futuro dela que tá em jogo, e não o meu. Eu sempre tive o sonho de ser alguém na vida, sabe? Então me formar numa faculdade. E aí, então eu sempre conversava com a minha mãe. Minha mãe sempre falou assim, não, estuda. E ao passar do tempo, eu tinha uma prima médica e ela me incentivava. Ela falava assim, não, eu quero ser médica. Porque eu olhava aquelas coisas, que legal, não sei o que. E minha mãe falava assim, então você tem que estudar, e não sei o que. E aí eu fui estudando, eu falei assim, mas não tem só profissão de médico, o que será que mais tem? E eu vou testando coisas, eu gosto disso porque o conhecimento, ele nunca é demais. Então, às vezes a gente tá num assunto, eu gosto bastante de entrar num assunto e saber daquilo, e não ficar parecendo uma barata tonta ali e não entender nada. É uma coisa que o estudo eu gosto bastante, porque ele nunca é demais. Então, quanto mais você faz, mais você se destaca, mais você consegue falar sobre assunto, falar mais formalmente, ser mais... chegar mais na frente com o estudo, sabe? Um professor inspirador é o Fábio e a Lorena, com certeza. Eles são de Sorocaba, da UFSCar. Eles são diretores do Futuro Cientista. E, nossa, você vai falar com eles, eles são totalmente inteligentes. É bem inspirador você falar com eles e eles estão sempre te incentivando, sabe? É muito bom isso. Essa aqui é uma foto em um dos treinos do basquete. Como eu sou realmente muito apaixonada, às vezes tem uns registros, algumas coisas, só pra quando me perguntar eu mostrar e não apenas só falar. Essa aqui são a Lorena e o Fábio, que eu comentei. E foi eu na Feira de Ciências desse ano, falando sobre paleontologia, lá em Sorocaba, na UFSCar. E nesse dia a gente juntou pra tirar uma foto pra registrar esse momento, que eu ganhei como melhor embaixatriz. Essa aqui foi a foto que apareceu no telão quando eu fui indicada como melhor atriz da cidade de Salto. A minha infância, como eu falei, ela foi bem divertida. Foi cheia de brincadeiras, cheia de parques, cheia de coisa muito doida. Pra brincar, realmente ser feliz. Aí eu trouxe 2 fotos que dão mais ou menos o exemplo de como elas eram. Aí aqui eu tenho a foto da minha formatura de 2017, onde eu passava do Infantil 3 pro 1º ano, que foi uma das coisas marcantes da minha história. E aí eu tenho a formatura mais recente, que passou do 5º pro 6º. E aí essa aqui também é outra foto minha com o Fábio e com a Lorena. E dessa vez foi quando eu ganhei o prêmio de melhor embaixatriz.
Quando a cidade de Salto, ela tem várias salas. E não é só a cidade de Salto que participa do programa Futuro Cientista. Tem Sorocaba, Tatuí, São Roque. E é muito difícil você planejar uma reunião com todos esses alunos, que são mais de 600, para passar apenas um recado. Então, o que eles pegam? Eles pegam o melhor aluno da sala para ser o embaixador ou embaixatriz, que é o quê? É o representante. Então, se tem um recado para passar, só você vai representando a cidade. Então, se você precisa um aluno da aula, quem dá aula é o embaixador. E nesse dia, eles criaram essa categoria por minha causa, porque eu tô há 2 anos com o projeto de paleontologia, e aí não ia dar certo eles me darem o prêmio de primeiro lugar da mesma categoria de novo, porque senão ia chegar na próxima Feira de Ciências, ia ser todo mundo sobre paleontologia. E aí, como eles queriam me premiar, a única maneira que eles encontraram foi criando uma nova categoria para mim, que foi essa de melhor embaixatriz. Um sonho? Com certeza me formar numa faculdade. Eu sempre tive sonho de ser médica, mas agora conhecendo a ciência, conheci a biomedicina também, aí a gente ainda tá na dúvida, mas ainda não sei exato. Uma mensagem que eu passo é que você nunca desista dos seus sonhos, porque se eu tivesse desistido lá do começo, eu não estaria aqui hoje dando esse recado pra vocês. Então não desista, se você já pensou em desistir, procura alguém para conversar, algum professor, algum familiar que você confia, porque eles acreditam em você quando nem você mesmo acredita em si mesmo. Então simplesmente não desista, porque eu nunca imaginei estar aqui hoje e o seu futuro tem coisas te esperando que se você desistir não vai acontecer.